Nesse vídeo, eu vou falar sobre algumas atitudes que a gente pode tomar para evitar ter problemas com timing focado no mercado de day trade, mais especificamente no ativo de dólar, que é o que eu sei operar e acredito que possa trazer algum conhecimento a mais para o operacional de vocês, tá bom? O meu objetivo é ser o mais esclarecedor e direto possível, certo? Então, sem enrolação, vamos para o que interessa. Primeiro a gente precisa então começar definindo o que é o timing, né? De modo geral, se você procurar alguma definição na internet, vai ser o momento certo de fazer alguma coisa, a hora exata de se tomar alguma atitude, beleza? E trazendo para nossa realidade do day trade, seria o momento certo de entrar numa operação, de se sair de uma operação, ou de não se fazer nada também, né? Tem uma frase bem famosa que diz que não operar também é operar. E eu particularmente não acredito que exista esse momento certo, seja na vida ou seja no mercado financeiro, que não existe um momento certo de se fazer nada na vida. Eu acredito que existem momentos mais ou menos propícios de se fazer alguma coisa. E por que eu acredito nisso? Porque eu não sei assim como você também não deve saber o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, 1 hora, um dia. A gente tem uma noção do que pode acontecer, mas a realidade é que a gente não sabe o que vai acontecer. E se eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, como é que eu posso ter certeza de que esse é o momento exato? E se daqui 1 ou 2 minutos for o momento exato de eu comprar determinado ativo ou de eu fazer o meu day trade, o meu swing trade, enfim. Então, tendo em vista que o timing não é o momento certo de se fazer algo, mas sim um momento aparentemente mais propício para se fazer ou não alguma coisa, a gente chega na primeira conclusão. E o que é essa conclusão? É que não vai existir uma fórmula mágica, um setup mágico, um cenário perfeito onde você nunca mais vai errar o timing. O que a gente vai falar aqui são atitudes que você pode ter para evitar ter mais problemas com o timing. Mas isso eu garanto, eles sempre vão acontecer talvez no seu dia a dia ou na sua semana. Sempre vai acontecer. Por quê? Porque a gente nunca vai ter certeza do que vai acontecer no futuro. Fechou? Então, se você estava procurando um setup mágico ou alguma coisa que fosse garantir que você nunca mais errasse o timing, infelizmente, nesse vídeo não vai ter. Então, vamos no que interessa. Eu dividi basicamente em 3 pontos quais que são as principais atitudes que você pode ter para evitar ter problemas com o timing. E quais que são esses 3 pontos que a gente tem que se atentar para evitar, então, ter problemas com o timing? O primeiro é o volume de mercado abaixo da média. O segundo é o foco no times and trades. E o terceiro é o posicionamento do stop loss. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles logo adiante e também vou apresentar um vídeo de um operacional que eu tive aí na segunda-feira, onde eu tive problema com o timing. Na verdade, foi um dia assim que foi catastrófico quase, né? No dia eu identifiquei 5 operações que para mim eram excelentes. Eu entrei nas 5 e eu tive problema com o timing nessas 5 operações. Eu vou mostrar as principais delas. Então trouxe aqui para a nossa tela, espero que esteja legível para todos. Eu vou mostrar essas operações e comentar sobre esses 3 pontos enquanto a gente apresenta elas, tá bom? O primeiro ponto que a gente tem aqui então é o volume de mercado abaixo da média, né? Nos 2 casos você consegue identificar esse volume abaixo da média, tá bom? Para nós, no meu caso, que opera o fluxo, como é que eu identifico isso? De várias maneiras, tá? Pode ser pelo volume no Volume at Price, pode ser pela quantidade de lotes aqui no book, né, seja no book de intenções, seja no Superdom, ou também no próprio Times and Trades, agressão de lotes aqui, que é um dos pontos que a gente vai citar mais adiante, beleza? Isso é para mim que opera o fluxo. E para quem opera gráfico, se tiver aquele indicador lá, já teve uma época, inclusive, onde eu operava gráfico, é um indicador, um indicador de volume, né, por nível, por candle, ou volume por nível de preço. Se você vê que está abaixo da média, já é, então, esse o nosso primeiro indicativo que a gente pode ter problema com o time. E por que então que o volume abaixo da média pode ocasionar problemas com o time? É porque o mercado ele fica vazio, né? Eu vou explicar tudo trazendo para o contexto do fluxo, que é o que eu sei operar, é o que eu sei falar, tá? Então, trazendo para o contexto do fluxo, o que acontece que quando o mercado está mais vazio pode dar mais problema de time? Não é nenhum segredo, é só que acontece o seguinte: o book está vazio, né? Principalmente o book de intenções, aqui tem pouco lote na compra e na venda. Os players, eles tendem a se expor menos nesse tipo de mercado. Então, para nós que operamos fluxo, quando a gente vai entrar numa operação, uma das principais coisas que a gente olha, se não a principal, é o times and trades. É o momento
momento que é a tela, na verdade, que a gente olha para definir o momento de entrar nessa operação. Se no Times and Trades, de repente, como o volume está vazio, e aí começa a ter agressão, você está ali, vamos desenhar um cenário todo antes da gente apresentar aqui também. Eu estou numa resistência, o preço está trabalhando ali, já trabalhou alguns minutos, teve um pouco de agressão, etc. Né? Começa a entrar lote na compra, eu vou lá e entro junto com os caras. Falo, opa, deu o meu timing, deu o momento de eu entrar na operação. E aí ele vai, rompe ali, só que as compras param, né? Fica aquele, como a gente costuma dizer, parou o vento. E aí não entra mais ninguém comprando junto. O que tende a acontecer é que os vendedores vão puxar o mercado para baixo. E se o volume está vazio, nem precisa entrar um vendedor grande. Se vier robozinho mesmo, só na venda, eles vão conseguir puxar o preço para baixo de novo. Por quê? Porque o mercado está vazio, porque o book de intenções, né, as ordens apregoadas, tem pouco. Então o mercado se move muito com pouco lote. Então esse é o nosso primeiro ponto. Quando o mercado está vazio, tende a ter mais movimentações, que a gente fala de movimentação falsa. Na verdade, a movimentação aconteceu. O que não aconteceu é que, como o mercado estava vazio, tinha pouco player atuando com intensidade para fazer a movimentação acontecer. Tá? Então, é o que acontece, às vezes você comprou num rompimento e você fica pendurado. O mercado anda 1, 2 pontos a seu favor, ele já começa a voltar. Né? Então esse é o primeiro ponto e a gente tem que evitar isso. Nesse dia em particular que eu estava operando na segunda-feira, eu até comentei algumas vezes durante esse vídeo, eu vou só zerar o volume aqui para não ficar aparecendo duas vozes da minha se sobrepondo aí, mas nesse dia em específico o mercado estava bem vazio, tá? E eu vou mostrar agora então para vocês algumas operações. Uma outra forma da gente também ver aqui o mercado vazio, né? Isso mais para quem opera o gráfico e acho que vai acabar servindo, é o seguinte, eu estou olhando o gráfico minuto, eu sei que a tela está bem pequenininha aqui, mas vai dar para ver. Eu estou olhando o gráfico minuto do ativo dólar futuro, né? No caso, o dólar cheio. Tá? E se você reparar, entre os candles, olha aqui que interessante essa região. Olha essa parte aqui, espero que dê para ver aí na setinha. Olha o tanto de gap que tem entre os candles, principalmente nessa região. Isso daí é uma fraqueza de movimento. Então, o candle fechou aqui, por exemplo, o preço no 525, o outro candle só abriu lá no 521, ele abriu 4 pontos para baixo. Então, isso daí mostra também a fraqueza de movimento que a gente tinha nesses volumes. Para nós que operamos fluxos, se a gente olhar o seguinte, olha aqui no Volume at Price, olha a quantidade de lote por nível de preço aqui, ó, 20, 10, 25, 35, book muito vazio, aliás, as intenções, as agressões muito fracas, muito vazias, tem 3 ou 4 níveis de preço aqui que teve um pouco mais de intensidade, então isso, qual que é a consequência disso? A chance de dar rompimentos falsos é muito grande. Quando a gente olha novamente para o gráfico, eu identifiquei um ponto de suporte, um ponto de resistência através do fluxo e eu destaquei esses pontos no gráfico. Né? Se alguém quiser saber mais do meu estilo operacional também, olha meus vídeos de operação no dia a dia, eu tendo a comentar como é que eu opero, tá bom? Então identifiquei esses 2 pontos, esse suporte, essa resistência, e olha o tanto de vezes que ele tentou superar esse suporte, aliás, essa resistência, e caiu. Olha o tanto de vezes que ele tentou perder esse suporte e voltou para dentro dele de novo. É o famoso caixote da carniça ou lateralização, né? Chame como quiser. Mas aqui, se a gente contar, acho que tem pelo menos umas 4 vezes que ele perdeu o suporte, voltou para dentro, ou que ele ganhou essa resistência e voltou para dentro dela. Então aqui a gente chega na primeira operação. A primeira não, aqui já era a terceira operação que eu estava fazendo. Eu tinha feito 2 operações dentro dessa região, onde eu identificava uma pressão vendedora, mas o dólar não caía. Só que eu comprei uma vez, aí entrou o vendedor, pressionaram para baixo, pegou no stop loss, eu saí, e a segunda vez foi exatamente a mesma coisa. Agora a gente tem o seguinte cenário, que é o quê? O dólar ele está caindo ali desde o 4,46, a amplitude de queda que estava bem legal, bem interessante, uma operação contra a tendência, né? Nesse dia o dólar estava, nesse momento estava no 0 a 0, mas estava demonstrando uma pressão vendedora no geral mais forte. Eu falei, bom, amplitude de movimento, eu vou esperar aí um momento onde entre, aí indo para o nosso segundo ponto, né, que é o Times and Trades, eu vou esperar entrar uma agressão compradora no Times and Trades no meio dessa queda, ter talvez alguma absorção dessas vendas, parar o movimento vendedor, chegar num suporte nosso, enfim, desenhar todo o cenário, que são principalmente esses pontos. Talvez alguma absorção vendedora ou alguma agressão compradora e chegar numa região que eu sei que é uma região de valor, uma região importante. Nesse caso, para nós, esse 19,20 aqui que está traçado em amarelinho, tá? Eu deixei o vídeo aqui sem áudio, e ele chega nesse ponto, eu estou aqui mostrando o tamanho da queda, eu deixei inclusive o vídeo acelerado, tá bom? Para não tomar muito tempo nosso. E ele chegou num ponto que eu queria e começou já a trabalhar para cima. Olha que interessante, começou a sair compra no Times and Trades. Eu falei, opa,
tá aí a minha oportunidade de compra. A amplitude de queda, a amplitude do movimento na queda encostou no meu suporte e começou a entrar agressão compradora. Teve um pouco de absorção vendedora aqui, mas na verdade foi mais até uma fraqueza de vendas, tá? Que aqui você vê que os volumes que eram muito baixos de agressão vendedora, 30, 20, 35 contratos, e absorveram tudo. E começou a entrar compra. Eu falei, desenhou meu cenário para entrar na operação. E aí eu fui lá e soltei minha ordem de compra aí no preço do 20. Ele trabalhou um pouco mais, continuou entrando compra, entrou um pouquinho de venda, mas ainda assim entrava compra. E aí o que acontece nessa operação? Volta, na verdade, o book vazio, que é o nosso primeiro ponto, ó, entrou um pouquinho de venda aqui e eu fui estopado, legal? Fui estopado nessa operação. Vou avançar um pouquinho aqui só para ver o que aconteceu um minuto depois. Olha que interessante onde o dólar estava. Então, comprei no 20, me estoparam, acho que no 18,5, e aqui onde estava justamente o meu stop loss no 18,5 e o dólar saindo a 25. Esse foi o primeiro stop loss nítido por timing que eu errei. Se eu tivesse comprado talvez 5 segundos depois, essa operação teria dado certo. Aqui agora a gente chega na nossa próxima operação. Você vê que eu estou na mesma região de preço ainda, foi aquele ponto onde o dólar começou a lateralizar ali entre o 26 e o 19, a primeira operação que eu fiz foi nesse 19 aqui, e essa segunda operação, assim, o dólar ele saiu dessa mínima, né, desse suporte, foi até a resistência, não superou e voltou para essa mínima. Eu esperei desenhar um cenário bem semelhante àquele, uma amplitude de queda, ter alguma absorção vendedora e entrar alguma agressão compradora. E esse cenário inteiro se configurou aqui. Olha que interessante, né? O dólar aí está acelerando sua movimentação de queda. A gente vê que aqui, ó, o book está vazio, né? Com relação ao nosso primeiro ponto, atenção no volume do mercado. E olha aí que legal. Começa a ter uma absorção de vendas aqui, ó, 60 contratos, 18 contratos, tá tentando perder esse nível de preço do 19 e 20 aqui. Porém, em seguida, presta atenção aqui no Times and Trades, que interessante, como começa a entrar um pouco de compra e começa a puxar o dólar para cima desse nível de preço. Ó, tudo bem que são compras pequenas, mas ó, 10, 15, nesse mercado que estava vazio, sim, estava sendo uma intensidade mais interessante na parte da compra, né? 20 contratos aqui, e aí legal. Teve a venda, veio da amplitude de queda, tentou perder suporte, não perdeu, eu fui lá e comprei o dólar a 19, tá? E aonde eu posicionei meu stop loss, eu falei, bom, da última vez eu fui estopado a 18,5, a mínima desse movimento foi aí no 17, 17,5, então eu vou posicionar meu stop nesse ponto. E esse foi um dos meus erros. Eu posicionei no 17, meu stop loss, tá? E aí a gente chega naquele terceiro ponto que eu comentei do stop loss. Tá? Antes de falar desse terceiro ponto, olha que interessante o que acontece no segundo seguinte, né? Ou nos segundos seguintes. O dólar já volta para o meu preço de entrada, que é o 19, começa a sair a 20 aqui. Vou avançar alguns segundos o vídeo e olha para onde o dólar foi, tá? Se você reparar aqui, ele já foi buscar novamente o 24, 25. Então, duas operações. Eu entrei no ponto que eu consideraria como exato, tá? Mas eu fui estopado as duas vezes. Todo o cenário se configurou para que isso desse certo, tá? Mas aí entram em conjunto aqueles os três pontos nossos. Primeiro, o mercado estava vazio. Então, você vê como o dólar estava se movimentando com poucos lotes, certo? O segundo ponto, atenção no Times and Trades. Eu tive atenção no Times and Trades e eu entrei no momento correto. Beleza. Entrou o lote de agressão. E por fim, o terceiro ponto, posicionamento do stop loss. Aquela primeira operação, eu posicionei stop loss no 18,5. E eu tomei stop loss aonde? No 18,5. Nessa operação, eu posicionei stop loss no 17. E olha a mínima do movimento, 17. E eu tomei stop loss, certo? Então, assim, quando esse mercado está vazio, e aí você me pergunta, beleza, então como é que eu configuro o meu stop loss? Não existe uma regra também para o posicionamento do stop loss, mas nesse mercado, assim, tende a ser quanto mais vazio, mais amplas as movimentações que ele dá, você também vai ter que acabar trabalhando com stop loss mais amplo, assim como as movimentações a teu favor tendem a ser mais amplas, tá? Nesse caso, aqui a gente viu que se eu tivesse deixado meio ponto para baixo na minha entrada, teria dado certo a operação, né? E tinha necessidade de eu deixar esse stop loss tão curto assim? Não, não tinha. E por quê? Porque eu já estava no 19, eu poderia ter deixado pelo menos 3 a 4 pontos de stop loss, tá? Então tem que se ter essa sensibilidade de onde eu vou posicionar meu stop loss. Ah, a mínima do movimento foi 17, eu vou pôr então 16, vou pôr 15. O dólar, quando ele chega nesse 19, ele sempre rompe 1, 2 pontos para baixo, vamos pôr o stop 3 pontos para baixo. E aqui para finalizar, essa última operação que eu fiz no dia,
Foi uma compra de rompimento de máxima, tá? Você vê que aqui já tinha Aí olha que interessante, o volume já estava mais interessante, olha a quantidade de contratos trocados aqui, o dólar trabalhou bastante tempo nessa faixa de preço e ele já estava namorando para romper esse preço aqui. Eu entrei nessa operação quando entrou um pouco de agressão compradora, tá? Você vê que começaram a entrar lotes grandes, 150, 70, 35, você vê que aqui estava um momento de agressão compradora e eu entrei nessa operação, tá bom? Vou soltar aqui o play para a gente ver ela desenrolar. Então, ó, voltamos aqui à operação. Acabei de comprar o dólar, ele andou meio ponto ao meu favor, olha que interessante, entrou agressão compradora, eu falei, putz, cenário perfeito para esse rompimento, entrei na operação, tá? Onde eu vou posicionar o meu stop loss? E aí, adivinha o que eu errei novamente? O meu stop loss. O meu stop loss correto seria onde? Abaixo dessa região de acúmulo de volume, teria que ser perdendo o 42, 43 no máximo, tá? Aonde é que eu posicionei o meu stop loss nessa operação? Se eu não me engano foi no 44, deixei aí no 45, 44,5, tá? A operação já começou a voltar contra, então o rompimento que eu queria já não aconteceu. Olha que interessante, em seguida o book ficou vazio, só robô saindo aqui nas operações, só lote de 5, de 10, então esquisitou, mas mesmo assim eu precisava deixar meu stop loss no ponto correto. E aí olha o que acontece em seguida. A operação ela tá vindo contra, eu tô ali pensando se eu ajusto uma stop loss ou não, já posicionei mais um lote de compra, porque eu já estava acreditando que se a operação fosse a meu favor ia ser legal, e olha o que acontece agora, eu desço meu stop loss para o 4, pronto, eu fui estopado. Olha que delícia, foi um dos stops mais frustrantes que eu já levei na minha vida, tá? Porque o único lote que saiu no 44 nessa operação, aliás, os dois únicos lotes foram esse daqui, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas 20 contratos da Necton e 5 contratos da Clear. Foram 25 contratos no meu preço e me estoparam. No segundo seguinte ao que eu fui estopado, aliás, menos de um segundo, a Ativa foi e tomou 500 contratos e rompeu máxima. Rompeu máxima com uma compra de 500 contratos e eu fui estopado. E aí, se eu tivesse deixado o meu stop no 42, no 43, que é o preço certo, ali abaixo da região de acúmulo, aquela região de valor, eu não teria sido estopado. Então, nos 3 casos, eu fui estopado por quê? Foi uma soma dos 3 fatores, mas nesse caso, principalmente esse último aqui em específico, foi posicionamento de stop loss. Legal? Então eram essas 3 operações que eu queria compartilhar para vocês, porque elas configuraram justamente esses 3 pontos que me prejudicaram muito no operacional nesse dia. Então se você gostou desse vídeo, se você achou interessante esse conteúdo, deixa aí teu comentário, fala se tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse mais a fundo. Tem um assunto particularmente que eu acho bem interessante, que é o próprio Times and Trades, a leitura do Times and Trades, como ele funciona e como tomar uma decisão de compra ou de venda com base nele. Se você particularmente gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu comentário aí, fala o que achou, o que eu poderia mudar. E eu acredito que é isso daí. Então, até a próxima. Um abraço.